Mateus capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: vocês são o sal para a humanidade. Aí eu coloquei entre parênteses o seguinte: na época de Cristo, o sal tinha 3 finalidades. Primeira finalidade, todos conhecem, dar sabor. A segunda finalidade, conservar os alimentos. Porque na época não existia geladeira ou outro recurso para conservar os alimentos, então eles salgavam. Porque o sal tira a umidade, tira a água e, consequentemente, elimina proliferações de fungos e bactérias ali. Né? E até hoje, né, algumas regiões gostam ainda muito de preservar os alimentos com sal. Né? A gente come bacalhau, né? A gente come, né, a carne seca, né? E já virou parte da cultura, e não é porque não tem como conservar, mas porque as pessoas gostam do sabor. E o terceiro motivo, propósito pelo qual eles usavam o sal na época de Cristo, era como antisséptico. Pelo mesmo motivo que ele preserva o alimento. Porque se você colocasse o sal num ferimento, o sal iria eliminar a umidade, eliminando a umidade, eliminava também as proliferações de bactérias ali. Né? A gente sabe hoje que o sal não é a melhor solução, mas para o raiz mesmo, aquele que gosta de uma dorzinha, põe sal lá. Né? Então, era essa a finalidade do sal na época. Então, quando Jesus disse assim, vocês, os cristãos, são o sal para a humanidade, ele está dizendo assim, vocês cristãos precisam animar as pessoas. Vocês precisam encorajar as pessoas. Vocês precisam dar esperança às pessoas. Mas, principalmente, vocês precisam purificar o mundo. Ou seja, implantar no ambiente à sua volta os valores e os princípios cristãos. Aí ele continua dizendo o seguinte: mas se o sal perde o gosto, ou seja, se o sal deixa de fazer isso, deixa de cumprir esse propósito, deixa de animar, de encorajar, de dar esperança e de purificar o mundo à sua volta, deixa de ser sal. E não serve para mais nada. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. E aí eu coloquei, depois do perde o gosto, entre parênteses, contato com a areia. O sal é algo que não tem validade. Você pode comprar o sal hoje e for usar daqui a 20 anos, o sal vai ser sal. Se a embalagem estiver fechada, bonitinha, guardada num lugar que não tenha umidade, vai ficar lá. Mas, se o sal estiver aberto, ele vai pegar a umidade, ele vai endurecer, ele vai ficar pedregoso, ele vai mudar as características dele de sal, mas ele continua sendo sal, porque você pode reprocessar ele e pode usar ele. A única coisa, eu estava pesquisando, que faz com que o sal perca permanentemente a característica de sal, ou seja, perca permanentemente o seu sabor e a sua função, é quando o sal é misturado com a areia. E aí você entende por que ele fala de não serve para mais nada, é jogado e é pisado. Inclusive, as pessoas usavam na época de Cristo para fazer pavimento. Então, nas ruas, nas estradas que eles não queriam que nascesse mato, ele jogava sal, e ali a terra ficava morta e não nascia nada. Mas eu quero lembrar a vocês, algo que eu conversei com vocês na terça passada. Com a experiência de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, e Josué, capítulo 5, versículo 14, onde Deus fala para ambos
retirarem a sandália dos seus pés, porque aquele é um solo sagrado. O que essas pessoas traziam na sandália? Areia. E Deus estava os chamando para que eles se tornassem sal. Então, eles precisavam deixar a areia fora. Eles precisavam deixar as suas tradições, as suas heranças familiares, social, cultural, acadêmica, religiosa, para se tornar sal. Porque se o sal se misturar com ela, perde o sabor. E aí, não serve para mais nada a não ser virar pavimento para ser pisado.